Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos hoje numa live. Hoje vai ser uma live com o terapeuta Alessandro, tá? Onde nós vamos falar sobre ansiedade. Mas antes do Alessandro entrar, eu gostaria de comentar o resultado das enquetes que eu deixei ontem no History, né? É, por causa da live que a gente fez, né? Hoje foi o dia inteiro as pessoas conversando comigo sobre esses traumas. Então, eu deixei lá algumas perguntas, por quê? Porque eu tô um pouco gripada e a minha voz chegou uma hora que começou a querer falhar. Então, eu terminei a live rapidinho e deixei o resto que eu queria passar para vocês lá no History, lá, né? Para que vocês pudessem responder. Então, eu perguntei assim, qual trauma, né? Se você identificou algum trauma, não lembro qual foi a pergunta agora, e a maioria, 90%, respondeu abandono, tá? Aí perguntei se as pessoas têm vício, eu acho que as pessoas não entenderam muito bem, a maioria disse sim, só que tem algumas pessoas que disseram que não. Só que o vício, ele não é só um vício de bebida, cigarro ou drogas, tudo é vício, tá? Tudo é vício, então a maioria diz que sim, algumas pessoas disseram que não, mas de um jeito ou de outro, todo mundo tem algum vício. Eu, por exemplo, sou viciada em chocolate, e isso é um vício, tá? Tudo que vai além daquilo que é o normal passa a ser um vício. Eu todo dia eu tenho que comer uma barrinha de chocolate, nem que seja um pedacinho. Isso é um vício. Se em algum momento, você, lá na sua adolescência, você quis sair de casa, as pessoas, a maioria, 90%, disseram que sim. Por quê? Porque é o resultado inconsciente de um trauma. Você está cansado de ser você? Sim. Todo mundo disse sim. Todo mundo respondeu sim. Você se sente congelado diante da vida? Sim. Também todo mundo disse sim. Quer dizer, acho que teve um ou dois não ali. Mas a maioria disse sim. Se sente congelado. O que é se sentir congelado? É quando você não consegue ter uma atitude diante da vida. Quando você sabe que não tá legal, tá? Que as coisas não estão bem, mas você não tem força para ir resolver essa situação. Hoje eu fiquei muito triste, porque hoje foi o dia inteiro meu WhatsApp, as pessoas mandando mensagem com relação a essa live de ontem sobre os traumas e pessoas interessadas em participar dessa mesa. Boa noite, Vivi. E uma pessoa, eu não vou falar, obviamente, entrar em detalhes sobre o que ela me passou, mas ela está desistindo da vida. Ela falou assim: para mim não tem mais solução. Eu não tenho mais vontade de seguir adiante. O trauma que eu vivenciei, está relacionado com abuso sexual, foi muito forte. E olha para vocês verem como que é as coisas. Uma psicóloga, ela foi conversar com uma psicóloga, e a psicóloga disse para ela que ela tinha que olhar para o abuso sexual com amor. Isso para ela foi a gota d'água. Para ela, ela estava enfrentando toda aquela dor, né? Que quem sofre um abuso, a gente sabe que não é fácil. E uma pessoa virar e falar que você tem que olhar para aquela situação com amor. Então, quer dizer, foi uma colocação infeliz no momento infeliz, né? E eu tentei conversar com ela e passei, acho que agora a tarde toda tentando falar para ela que ela precisa se dar essa oportunidade, e eu acho que eu não consegui convencer, porque realmente ela está muito desanimada da vida. Então, o que que acontece, gente? Os traumas, eles doem demais, entendeu? A dor de um trauma pode ser muito grande. E muitas vezes, que nem no caso dessa moça, é um trauma consciente. É um trauma que ela vivenciou e que ainda é muito forte. Mas muitas vezes a gente possui traumas que a gente não se dá conta da grandeza desse trauma, do quanto esse trauma influenciou a nossa vida, certo? Do quanto esse trauma afetou a nossa, como que fala, a nossa realidade hoje. Eu já identifiquei muitos traumas só em cima dessa mesa que a gente vai fazer na sexta-feira. E, gente, essa mesa, ela tá muito linda. Ela ficou um trabalho muito lindo. Ela tá um trabalho muito especial, tá? Eu tô trabalhando ainda nela, gente. Eu já fiz a parte da vivência, onde a gente vai conseguir puxar esse trauma, onde a gente vai conseguir identificar esse trauma. E só ali montando, tá? A parte onde a gente vai se conectar com o trauma, eu chorei litros. Porque eu identifiquei traumas que eu não sabia que eu tinha.
Eu identifiquei traumas que foram muito pesados para mim na época e que afetou a minha vida hoje, certo? Eu perguntei se no Stories lá se tinha baixa autoestima, todo mundo disse que sim. O que é baixa autoestima? Você carregou peso demais. Eu lembro que a minha mãe, ela ia trabalhar, eu tinha 8 anos, e ela deixava eu cuidando do meu irmão mais novo de 6 anos, da casa. Eu tinha que fazer comida, eu tinha que fazer, limpar a casa, fazer comida e cuidar de uma criança de 6 anos. Foi muito pesado para mim. Eu era uma criança, eu só precisava ser uma criança. E eu estava sendo uma dona de casa. Então, todos esses traumas afetaram a minha autoestima. E eu levei muitos anos para eu conseguir me aceitar como eu sou. Então, quer dizer, são situações que a gente não tem consciência, acha que é normal, acha que, sei lá, é porque... Existe, Daniele, é um trauma, tá? É um trauma que você carrega. Por quê? Porque alguma coisa ali tá impedindo com que você se conecte com o emprego, com que você se sinta bem realizado no emprego, entendeu? Então, talvez você... É o meu caso. Gente, eu trabalhava de tudo quanto é coisa que você imaginasse antes de eu chegar a ser terapeuta. Quando eu cheguei a ser terapeuta, eu já trabalhei tudo que você imaginar, entendeu? Exatamente, você está fugindo por quê? Porque existe algum trauma inconsciente ali que está te impedindo de você olhar para essa situação e querer consertar. Então não adianta, às vezes a pessoa ela está no emprego, ela não se sente realizada. Ela monta um negócio, ela não se sente realizada. Ela sai desse emprego, vai para um melhor, ganhando talvez o dobro, o triplo, ela não se sente realizada. Tudo que ela tenta fazer não preenche o vazio, porque existe alguma coisa inconsciente que precisa ser trabalhado, tá? Se você conseguir, entra nessa mesa. Gente, eu gostaria muito, hoje eu conversei mais ou menos com umas 30 pessoas à tarde, eu gostaria muito mesmo de abrir vagas para todo mundo. Mas o que acontece? A gente vai ser uma mesa muito forte, vai ser uma mesa muito emocionante, vai ser uma mesa de muitas liberações. Então, realmente, a gente precisa trabalhar com quem realmente está aberto para essas liberações, tá? Porque a pessoa que for fazer essa mesa, ela tem que chegar nessa mesa tipo assim, eu quero liberar esse trauma, eu quero resolver essa questão, eu quero olhar para isso e ressignificar, eu quero curar, entendeu? É aquela pessoa que já chegou no ponto em que, ó, deu, certo? Deu. Gente, eu vou passar pro Alessandro entrar, porque a gente hoje vai falar com... Eu tô quase sem voz aqui, se a voz sumir, vocês conversam com o Alessandro. Olha, vai ser só 10 pessoas, tá? Vai ser só 10 pessoas. Alessandro, deixa eu baixar aqui. Tudo bem? Boa noite. Boa noite para todos. Boa noite, seja bem-vindo. Alessandro, a ansiedade também é consequência de um trauma. Você sabia disso? Sim. O que você fala sobre a ansiedade pra gente? A ansiedade vem com as emoções que a gente vai guardando, né? E não trata essas emoções. Não, como posso dizer, não, não expõe essas emoções. A gente vai contraindo e acaba virando um trauma, uma ansiedade, né? E a gente nem se dá conta que a gente está com isso, né? Com essa ansiedade. A gente começa a ficar irritado, nervoso, sem sono, não consegue focar nas coisas que começa uma coisa, não termina, porque fica muito detalhista. Então, são traumas que vai acumulando, né, em nossa vida. Exatamente. A ansiedade, normalmente, ela vem de um trauma de a pessoa não conseguir se sentir útil, não conseguir se sentir bom o suficiente. Ela quer fazer o melhor, ela quer ser vista e ela não consegue ser vista.
entendeu? Então ela está ali o tempo todo sendo útil, ela está ali o tempo todo mostrando para a família, porque normalmente isso está relacionado muito com pai e mãe, né? E ela não consegue ser vista. Então isso gera uma ansiedade, isso gera aquela necessidade de, olha, eu existo, tá? Eu existo. Eu estou aqui. O que eu sou importante. E a gente vem de, essa geração hoje, né, vem de uma época onde as pessoas parece que elas não enxergavam, né? Cada uma vivia a sua vida, cada um tinha ali os seus problemas pessoais, e as pessoas iam se criando, né? E ninguém olhava para ninguém. Hoje a gente vê, hoje a gente tem muitos terapeutas, tem muitas pessoas trabalhando dentro dessa área humana, né? E hoje as pessoas conseguem olhar mais nos olhos das pessoas, sentir a necessidade das pessoas. Na nossa época, não. Então, a ansiedade vem dessa necessidade de ser vista, de ser olhada. É um trauma que muitas vezes a pessoa carrega para a vida inteira. E os sintomas desse trauma são muitos. Por exemplo, insônia, né? A pessoa não consegue dormir, ansiedade, palpitações, aquela sensação que você vai morrer, parece que o coração dispara. E aquela, assim, às vezes o coração dispara e às vezes parece que ele para, né? Ele dá aquele negócio de repente parece que o coração bate bem devagar, de repente bate muito rápido e a pessoa fica aquele negócio, nossa, eu vou infartar, estou infartando. E não é uma crise de ansiedade. Às vezes ela corre para o hospital achando que está infartando. Eu lembro uma vez, eu não era terapeuta aí, acho que tem uns 11 anos atrás, eu tive uma crise de ansiedade muito forte. E na época eu falei pro meu marido, né? Nossa, eu tô infartando, tô infartando, tô infartando. Ele colocou dentro do carro, chegou lá no hospital, infarte, 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 e todo mundo veio em cima de mim, sabe? Achando que eu tava infarto. Nada, era uma crise de ansiedade. Chegou lá, fizeram exame, não tinha nada no meu coração. Eu peguei e deitei lá na maca, dormi a noite inteira na maca. Os médicos ficaram olhando assim pra mim e falaram assim, tinha nada. E eu parei o hospital inteiro. Por quê? A sensação que você tem é que você vai infartar. E nada mais é que uma crise de ansiedade, entendeu? Então, tudo isso é um trauma que a gente traz para a vida e que pesa bastante. E se não for visto, vira depressão, correto? Exatamente, exatamente. Ela vai só progredindo, progredindo, e chega um ponto que a pessoa abaixa completamente a autoestima, né? Igual você estava comentando Exatamente. da moça agora há pouco, a autoestima vai lá embaixo, e se não tratar isso, realmente é complicado, muito complicado. Vira uma depressão. E aí, a partir do momento que entrou na depressão, é muito mais difícil de ser curado. Não é impossível, mas é muito mais difícil. Requer um pouco mais de esforço da pessoa para ela conseguir se curar, né? Exatamente. Aí tem a cura, mas a pessoa também tem que querer aceitar a cura, né? Buscar a cura e aceitar a cura. Não adianta só uma pessoa, eu não, eu quero me curar, mas conscientemente não colocar aquilo na cabeça. A cura acontece quando a pessoa está aberta para olhar para aquilo, entendeu? Quando a pessoa está aberta para deixar as desculpas de lado, para deixar os culpados de lado e falar assim, ok, eu tenho um problema, esse problema tem uma origem e não importa qual seja, eu quero identificar, certo? Quando ela chega nesse ponto, olha, tudo bem, eu tenho um problema. Não é culpa minha e também não é culpa de ninguém. Porque a pessoa ela tem uma tendência de culpar os outros ou de culpar demasiadamente a si próprio, né? E isso também só aumenta mais as crises de ansiedade dela, porque aí a baixa autoestima vem de uma forma muito grande, porque daí vem aquela coisa de eu não sou boa, eu não sirvo, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Então, quer dizer, é olhar para a situação que gerou esse trauma, tá? Seja qual for, olhar, entender por que aquilo aconteceu, porque tudo aquilo que acontece na nossa vida tem um porquê, nada acontece aleatoriamente, e conseguir tirar disso um aprendizado, uma lição. Aí a cura surge, entendeu? Quando eu olho para o meu passado, eu aceito o meu passado. Eu digo, ok, aconteceu, tudo bem. Só que os traumas, eles geram feridas, eles geram cicatrizes. E as cicatrizes, elas não se curam, né?
Todo trauma, ele gera uma cicatriz. É igual, por exemplo, vamos supor, você caiu, você se machucou feio e cortou, precisou dar ponto, tal. Cortou, você deu ponto, sarou. Aquilo ali não dói mais, mas a cicatriz continua ali. Então, quando você chega a um ponto de você olhar para aquela cicatriz e falar assim, um dia eu caí, me machuquei, precisei dar alguns pontos aqui, tá tudo bem, então aí a cura aconteceu. Mas aquela cicatriz sempre vai ficar ali para te mostrar que você passou por uma situação, certo? Exatamente. Sempre vai ficar aquela marca ali. Você sempre vai lembrar, mas tudo depende da maneira de como você vai lembrar. Exatamente. Quando você ainda lembra com dor, quando você ainda lembra com a culpa, é igual essa moça que eu estava conversando hoje à tarde, agora um pouquinho, acho que 1 hora antes da gente entrar. Eu realmente fiquei muito triste por causa dela, porque ela não está aberta para a cura, entendeu? Ela não está aberta. Ela ainda culpa muitas pessoas e ela se sente a pessoa mais infeliz do mundo. Então, quando a pessoa ela ainda está nesse vitimismo, ela ainda não está pronta para a cura. E ela ainda vai sofrer um pouco, até ela entender que sim, existe a cura e que ela não é uma vítima. Muitas vezes a gente se coloca numa posição de eu não quero olhar para isso, tá? Não tem solução para o meu problema, entendeu? É muito maior do que eu posso suportar. Então, eu prefiro não olhar. Então, ela se coloca num tamanhozinho pequenininho, o problema dela imenso diante dela, e isso só gera mais ansiedade, tá? Só faz com que o problema dela aumente e não encontre uma solução. Mas a partir do momento que ela fala assim, não, existe um problema, eu vou curar, o problema dela diminui, ela cresce. Aí, quando ela olha para aquele problema, ela fala assim, meu Deus, é tão pequenininho, eu fiz dele um gigante. É uma coisa tão simples de resolver e eu deixei ele crescer de uma forma monstruosa. Entendeu? A pessoa se Exatamente. coloca naquela posição de eu sou muito pequena para esse problema. E não é. Entendeu? Então, quando você fala assim, olha, eu quero olhar para esse problema, eu quero curar. Você se coloca na posição de grande, aí sim. Só que tem um segredo aí, Alessandro. Dificilmente a gente consegue fazer isso sozinho. A gente precisa de uma ajuda terapêutica, entendeu? A gente precisa de um apoio. Porque quando a gente tenta olhar para isso sozinha, a gente se perde nesse caminho, sabia? Exatamente. Exatamente, Carlos. Nós, terapeutas, estamos aqui justamente para isso, para Exatamente. ajudar a identificar o trauma, né? E tentar, da melhor maneira possível, fazer a pessoa entender, né, dessa relação do vitimismo, abaixar o vitimismo, aumentar a autoestima, né, dessa maneira. Quando a pessoa se coloca naquela posição de, ok, eu sei que eu tenho um problema, tá? E eu não vou dormir, esse problema vai simplesmente evaporar do nada. Mas eu vou resolver esse problema. Então, ela com uma ajuda terapêutica correta, eu vou conseguir enfrentar esse problema e solucionar. Porque às vezes, e eu vejo isso muito, é muito comum, eu vejo a pessoa fugir, acreditando que se eu ignorar, eu vou ignorar. Vou fingir que não existe, ele se resolve. Não. Só que não resolve. Por quê? Porque você precisa ir lá, olhar. Quando você entra nessa fase de eu vou fingir que ele não existe, vou ignorar, vou tocar minha vida, vou tentar, assim, rir, me divertir, para eu não pensar no meu problema, resolve por um tempinho, entendeu? Resolve. Mas depois, quando vem com tudo. E aí vem com a conta ali para agora tem que resolver. E é onde que a pessoa não dá conta. E todo trauma, tá? Todo trauma que cria essa barreira imensa na nossa vida, se a gente não parar para olhar, ele acaba se manifestando em forma de doença. Para que então a gente pare para olhar, sabia disso? Porque a doença nada mais é que uma oportunidade que a gente tem de olhar para os nossos problemas lá atrás, os nossos traumas e curar. Entendeu? Então, Exatamente. a doença, eu sempre falo isso, né, nos nossos grupos de alunos, que a doença ela não vem para te matar ou para te fazer sofrer, ela não é um castigo.
Ela é uma oportunidade de você ir lá e curar os seus traumas, de você olhar para as suas questões que você deixou debaixo do tapete e vir trabalhar tudo isso, entendeu? Então, na verdade, a doença ela é uma bênção, que você pode olhar para ela como uma bênção, dizer, ok, então eu vou fazer o que precisa ser feito, ou se colocar no papel de vítima, estou sendo castigada, o que eu fiz, que é o que eu mais ouço, eu sou tão boazinha e eu estou aqui passando por isso e não resolver, entendeu? E aí é onde que a gente entra, nós terapeutas que estudamos e nos preparamos para isso, para ajudar essa pessoa a enfrentar esse problema, para ajudar essa pessoa a resolver essa questão de uma forma rápida e sem tantos traumas, né? Não resolvendo um trauma criando outro, Sim, não é? exatamente. Exatamente. Não adianta tampar o sol com a peneira, vamos dizer assim, né? Exatamente, E exatamente, problema por problema, mas vai tratando. exatamente. E a ansiedade é exatamente isso, é quando a gente começa a olhar para o futuro e achar que não tem solução. Então eu começo a olhar para as minhas questões e eu começo a achar que é tão grande, o meu problema é insolúvel. E não tem jeito, ninguém vai conseguir resolver. Isso gera ansiedade, né? Isso gera a preocupação, isso gera as taquicardia, isso gera as insônias, tudo isso. E aí, você como terapeuta reikiano me conta como que o reiki consegue resolver esse problema, como que você consegue entrar nessa questão e ajudar essa pessoa que está passando por isso. Bom, através de algumas consultas, né? Algumas sessões, nós fazemos uma ficha, anamnese ali, a gente vê certinho o problema da pessoa, para identificar o trauma, né? E algumas sessões de reiki, a pessoa já começa a se liberar mais, a se soltar mais, falar mais sobre aquele trauma, não de uma forma tão vitimizada, né? Consegue se liberar dessa parte, se soltar para a gente, o terapeuta, conseguir agir do jeito certo, né? Através de alguns símbolos que usamos no Reiki. Então, nós conseguimos trabalhar o emocional da pessoa. É isso aí. O Alessandro, ele é terapeuta reikiano e ele atende ali na cidade de Presidente Prudente, né? E também online. Então, se você mora ali próximo, se você mora na cidade ou próximo, queira conversar com ele sobre esses atendimentos, ele está com uma promoção agora, Dia das Mães, para essa semana, né, Alessandro? É muito boa. Então, terminando aqui essa live, vai lá no Instagram dele, segue ele, conversa com ele. É um excelente profissional, uma pessoa que eu indico, tá? Então, fala com ele. Olha, Alessandro, eu tenho um problema e eu quero olhar para esse problema, tá? O reiki, ele ajuda de uma forma mais leve para resolver isso. Por exemplo, essa moça que eu conversei hoje, eu vou até indicar você para ela, viu, Alessandro? Porque como ela ainda não está aberta, eu acredito que as sessões de reiki vai conseguir fazer com que ela comece a se abrir para uma cura, tá? Para ela conseguir olhar para as questões dela de uma forma com menos vitimismo, né? Aceitando que uma situação que precisa ser resolvida, não tem como você ignorar. Agora, para a mesa de sexta-feira, gente, ainda tem algumas vagas, tá? É aquilo que eu falei. A mesa não é para todo mundo, a mesa é para quem está pronto para realmente curar, quem quer dar esse passo. A gente vai vivenciar ali uma situação onde a gente vai conseguir entrar em conexão com esse trauma e talvez ali nesse momento você identifique mais de um trauma, né? Você consiga olhar para 2, 3 traumas, então talvez seja algo que você vai precisar estar forte ali para você realmente olhar para aquilo e dizer, olha, realmente isso aconteceu. E aí a gente vai entrar com a cura através da mesa radiônica, onde a gente vai limpar esse trauma, a gente vai remover e vamos trazer como se diz, uma informação diferente. Porque como que a mesa trabalha? A mesa trabalha no nosso campo de informação. Todos nós temos um campo de informação, que é a nossa aura, onde ali está registrado todas as nossas memórias. Tudo que a gente passou, vivenciou, toda a nossa vida está registrada ali
de uma forma energética. Então, quer dizer, as suas lembranças, as suas recordações, ela está ali nesse campo de informação, entendeu? Então, quando a gente acessa isso, a gente consegue limpar essas informações, é como se a gente fizesse uma faxina. Tira tudo de uma vez, só que, assim como uma faxina, você tirou o negativo, você tem que trazer uma informação positiva, para que não fique aquele vácuo, né? Senão, volta para uma energia negativa no lugar. Então, a gente vai trabalhar desta forma. Então, caso vocês queiram, depois dessa live, vocês me chamam para garantir a vaga de vocês. E o Alessandro, gente, acompanha ele com o Alessandro. Ele é um excelente profissional e vocês vão gostar do trabalho dele. É uma pessoa de minha total confiança, certo? Mais alguma coisa que você queira falar, Alessandro? Porque a minha voz já está começando a falhar aqui. Eu Tá também difícil. estava meio ruim semana passada, na verdade. Boa noite, Neia, sua linda. Mas para quem precisar, eu fico à disposição. Me siga lá no meu canal. Estou esperando por vocês lá. E eu agradeço a Carla pela oportunidade, novamente, de estar aqui com ela. Certo. E essa promoção sua dos Dias das Mães aí, vai só para essa semana ou você vai jogar ela para o mês inteiro de maio? Como você resolveu? Vai ficar o mês inteiro de maio. Essa promoção para todas as mães, com 40% em todos os atendimentos. Olha que top, gente, 40%. Seja um atendimento online ou seja um atendimento presencial. E o Alessandro, ele atende lá na sua casa, tá? Se você precisa de um atendimento personalizado, você vai lá e fala, Alessandro, olha, eu quero uma sessão de reiki aqui comigo. Ele pega, ele vai lá na sua casa, ele te atende ali, te dá toda a atenção que você precisa. Uma sessão dura em torno de uma hora e meia, né? Mais ou Mais menos ou isso. menos. E você vai se sentir totalmente renovado. Você pode ter certeza que você vai querer toda semana ali o Alessandro ali fazendo atendimento com você, tá bom? Gente, um beijo no coração de vocês, gratidão, tá? A voz realmente está falhando e eu tenho que melhorar que amanhã nós temos aula, semana toda tem aula, então a gente se fala ou no WhatsApp ou aqui como fala, no direct, tá bom? Beijo para vocês e gratidão, Alessandro. Eu aqui agradeço. Uma boa noite para todos e gratidão.